Muito bem-vindo novamente, Guilherme, ao Jornal da Fórum. Muito obrigado, Miguel, pelo convite. É um prazer, mais uma vez, estar aqui no Jornal da Fórum. É isso aí. Guilherme, recentemente você fez um estudo que está circulando bastante, já li várias reportagens sobre isso, sobre que é uma coisa um pouco contraintuitiva, né? Que é a redução da bancada evangélica na Câmara dos Deputados, né? Como o bolsonarismo ele é muito vinculado aos evangélicos, havia a impressão de que a bancada cresceria, mas não foi o que aconteceu, né? A que você atribui? Eu queria que você explicasse para a gente o que aconteceu e quais as razões que você atribui a isso. Sim, assim que o resultado foi conhecido, eu iniciei um levantamento, já trabalho com esse tema há quase 10 anos, em cima do banco de dados que eu criei por conta da minha pesquisa, e comecei a fazer uma atualização também de todos os parlamentares que foram eleitos no último dia 2, e verifiquei quem era ali alinhado às igrejas evangélicas, quem professava a religião evangélica, na verdade. Temos alguns alinhados que não são de fato evangélicos, e eu cheguei no levantamento preliminar de 54 parlamentares. Depois eu completei essa listagem e cheguei a 75 parlamentares. E, em comparação com a eleição de 2018, é um decréscimo de 11%, né, de 85 para 75 parlamentares. Até o Sócio de Cavalcante depois rebateu o meu levantamento, disse que foi feito por um esquerdista, um pesquisador esquerdista. Na verdade, ele não mentiu, mas eu me baseio no método científico, né, e não em falácias para fazer, desempenhar o meu trabalho enquanto pesquisador, né. E ele trouxe uma listagem grande, inclusive, de mais de 100 parlamentares, que eu prontamente rebati. E aí eu gostaria de fazer algumas considerações em cima do que ele comentou e em cima do que você me perguntou. Em primeiro lugar, o que deu para identificar foi o seguinte: a redução ela é óbvia, não só a redução numérica, mas também a redução de votações. Nós tivemos lideranças parlamentares evangélicas muito tradicionais que perderam um quantitativo importante de votos, a começar pelo próprio Sócrates Cavalcante, que perdeu 1/3 de seus votos. Eu fiz um fio grande lá no Twitter, enumerando ali alguns casos em que alguns parlamentares chegaram a perder 50% de seus votos. E esse é o primeiro dado, né? Essas lideranças tradicionais, algumas se mantiveram encolhendo as suas votações, outras não conseguiram mandatos, como foi o caso, talvez o caso mais emblemático, do pastor Everaldo aqui no Rio de Janeiro. Ele não conseguiu se eleger deputado federal. E do outro lado, nós tivemos o quê? Nós tivemos um crescimento de jovens lideranças que estão no interior do bolsonarismo, que por um acaso são evangélicas, e que se elegeram com base nesse discurso da extrema-direita. Talvez o caso, né, mais famoso seja o do deputado federal mais votado do país nessa eleição, o Nicolas Ferreira, lá de Minas Gerais. Nós também tivemos o caso do André Fernandes, lá no Ceará, da Clarissa Tércio, lá em Pernambuco. Então, jovens lideranças que são evangélicas também, mas não têm esse vínculo, esse apoio institucionalizado, que tem uma identificação muito maior com a extrema-direita. Ou seja, o que eu comecei a identificar foi um deslocamento, né, uma tendência de deslocamento do voto dos evangélicos, das lideranças tradicionais, para essas novas lideranças da extrema-direita. Porque a extrema-direita, ela abarca esse discurso da pauta de costumes que os evangélicos há muitos anos levantam, mas a extrema-direita ela vai além. Ela fala não só de união homoafetiva ou de aborto, né? Ela não se restringe a essas chamadas pautas comportamentais, pautas morais e de costumes, né? O bolsonarismo ele vai além, né? Ele fala de armas, ele fala da estrutura do Estado brasileiro, faz críticas à institucionalização
do Estado brasileiro, críticas ao STF, e aí vem esse discurso, né, de aumentar o número de ministros do STF, temos agora o Arthur Lira querendo mudar isso. Eu estou vendo pouca gente falando nisso, é uma coisa que me assusta muito, que é a mudança do sistema de governo a essa altura do campeonato, né, a mudança para um semipresidencialismo, ou seja, esvaziando o cargo do presidente da República e transferindo isso, a chefia de governo, para o Congresso Nacional, né? Então, o bolsonarismo ele é uma consolidação de todos esses discursos que nós vimos ao longo de várias décadas, entre conservadores, entre até os mais moderados, entre os liberais, e vários segmentos da direita que não enxergavam uma liderança, que não tinham uma coesão, né? O Bolsonaro ele consegue aglutinar isso tudo, porque para o liberal ele oferece a pauta econômica, né? Para o conservador ele oferece a pauta de costumes, né? Para o reacionário ele vai oferecer o quê? Ele vai oferecer a violência, ele vai oferecer o ódio, a perseguição às minorias, né? Vai oferecer a perseguição aos pobres, né? Aos mais pobres, a criminalização da pobreza, como nós vimos na fala dele sobre as favelas do Rio de Janeiro. Então, eu consigo identificar, mesmo que de maneira assim, muito no seu início, né, a gente muito embrionária, melhor dizendo, esse deslocamento, né, o voto evangélico, ele sai das lideranças mais tradicionais, que são lideranças pragmáticas, são lideranças políticas pragmáticas, porque se nós verificarmos a atuação da bancada evangélica desde quando ela surge nos moldes de hoje, ainda na Constituinte, né, se nós olharmos esse recorte até hoje, a bancada evangélica ela só não foi governo no segundo mandato da presidente Dilma, quando Eduardo Cunha dirigiu o impeachment. Fora isso, a bancada evangélica ela foi governo durante todos esses mandatos, Collor, Sarney, Itamar Franco, durante todos eles, né? Então era uma direita que tinha esse discurso moral, comportamental, mas era uma direita mais pragmática, era a direita do jogo, né? É a direita que negociava. Essa direita que surge agora, ela se mostra mais intransigente, menos disposta ao diálogo, inclusive por sua natureza protofascista, muito menos propensa ao diálogo, à negociação. Então, é esse o deslocamento que nós estamos verificando no meio evangélico. Essas lideranças tradicionais perderam o espaço e nós temos aí novos protagonistas até do campo do bolsonarismo emergindo, e parece que a extrema-direita contemplou mais o eleitorado evangélico. Só que tem um outro ponto, Miguel, que é o seguinte: apesar do crescimento, da diminuição, da representação parlamentar, né, eu coloquei aí em 85 parlamentares, podem haver algumas variações e tal, pequenas dentro desse quantitativo, porque um dos critérios que eu adotei é a confissão religiosa, né, o parlamentar ele professar que é evangélico. Tem muita gente no meio bolsonarista que se diz cristão genericamente e pronto, porque isso pega bem, isso é do discurso, é do personagem. O avatar bolsonarista, ele é genericamente cristão. Então, pega muito bem. Então, o cara ali dizendo que é cristão, ele pode ser católico, pode ser evangélico tradicional, isso não quer dizer muita coisa, fica muito vago, né? Mas, claro, nós temos aí depois o início do mandato, alguns suplentes podem eventualmente assumir o mandato, então pode haver uma variação desse quantitativo, né? Mas o que eu queria apontar também de interessante é o aumento do Senado. Nós podemos ter, a partir de 2023, a maior representação histórica dos evangélicos no Senado. Eu, particularmente, verifico esse movimento como sendo o mais perigoso, porque pela natureza do Senado Federal.
e pelas prerrogativas que ele tem, inclusive em relação ao STF. Então, nós teremos, a partir de 2023, nós podemos ter 11 senadores. Temos aí ainda o Marcos Rogério disputando o governo de Rondônia, está no segundo turno, então pode haver uma variação. Se ele for eleito, nós chegamos a 10. Mesmo assim, chegando a 10 parlamentares, ainda é a maior representação histórica dos evangélicos no Senado. Nos últimos 8 anos, lembrando, né, que o mandato de senador é de 8 anos, nós temos ali uma renovação a cada 8 anos de 2/3 do Senado, nós tivemos isso na eleição passada. Então, do período de 2014 até agora, nós tivemos 9 parlamentares assumindo o mandato. Nós podemos chegar em fevereiro de 2023 com 11 parlamentares, seriam 12, inclusive, não fosse o falecimento do Harold de Oliveira no ano passado retrasado. Então, esse movimento, particularmente, eu acho ele muito mais perigoso, né, porque há um avanço gradativo dessas lideranças evangélicas defendendo suas pautas e também procurando colocar em prática seus projetos de poder e dominação, ocupando todos os espaços possíveis. Esse é o maior avanço dos evangélicos no Senado Federal. E não vamos esquecer, temos um ministro do STF indicado por Bolsonaro, né, que tem as bênçãos da bancada evangélica. E caso, né, Deus nos livre, Bolsonaro continuando no governo, havendo um aumento do quantitativo de ministros, não só havendo aumento, nós teremos alguns ministros agora se aposentando. A gente pode ter certeza de que ele colocaria, né, esses esses ministros alinhados a essas pautas reacionárias da extrema-direita também no Supremo Tribunal Federal. Muito bem, Guilherme. Tenho mais uma pergunta para você, mas a gente tem uma convidada que está chegando agora, não sei se ela já está podendo abrir a câmera, Ana Pimentel, eleita agora deputada federal por Minas Gerais. Quando ela puder abrir a câmera, só avisar, só abrir aí que eu coloco ela aqui. Ô, Guilherme, hoje saiu uma reportagem, na realidade tem saído já há vários dias, reportagem sobre perseguição a evangélicos que não se consideram, que não estão alinhados politicamente a Bolsonaro. Foi publicada aqui uma reportagem na BBC hoje sobre isso. Eu até peço para o Guilherme colocar aí na tela, por favor. Eleições 2022, perseguição contra cristãos já começou no Brasil, só que dentro da igreja, do Ricardo Senra. E a reportagem ela traz relatos de pessoas que se sentem perseguidas, estão abandonando a igreja, estão vivendo depressão, porque se sentem perseguidos porque os pastores eles exigem um apoio irrestrito a Bolsonaro, e isso aí as pessoas não se sentem à vontade, elas não querem apoiar Bolsonaro, querem votar no Lula, ou enfim, não querem Bolsonaro. Você faz pesquisa também sobre isso, o que você tem a falar sobre isso? Você falou que tinha um relato sobre isso também. Exato, eu gostaria de trazer nesse caso um relato pessoal, né? Eu tenho 34 anos, apesar de ter essa carinha de 50, mas eu tenho 34, e eu fui criado desde os 5, 6 anos de idade dentro do pentecostalismo. Minha formação é uma formação protestante. Na vida adulta, eu fui para a igreja luterana, onde eu aprendi muito, fiquei 2 anos na igreja luterana, e de lá eu parti para a igreja presbiteriana, né? Então, no presbiterianismo, de fato, são cerca de 12 anos na igreja presbiteriana do Brasil, e eu fiz de tudo, eu quase virei pastor, inclusive, na igreja presbiteriana, só para você ter ideia. E eu me envolvi muito com a obra, principalmente a parte de educação na igreja, né, pela minha formação enquanto professor, a parte de ensino, mas tudo mudou em 2018, né, quando houve a ascensão aí do bolsonarismo. E o grande problema é que a igreja presbiteriana, em particular, a igreja presbiteriana do Brasil, porque nós temos 3 correntes principais do presbiterianismo.
Mas a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela sempre se vendeu como uma igreja, a sua imagem, como uma igreja democrática, como uma igreja diversa, que não se metia com política, enfim, porque houve uma experiência do passado, né, do envolvimento com a ditadura militar. Nós tivemos seminários fechados, praticamente, por conta disso. Mas a igreja em nenhum momento fez meia-culpa, mas é assim, deixa de lado, se aconteceu, faz parte e tal, esse pessoal já acabou, já morreu. Primeira oportunidade que houve, a igreja voltou para o centro do poder, né? Em alguns casos, nós tivemos o afastamento de muitas pessoas de uma forma muito sutil, como foi o meu caso. Eu, assim, para ter ideia, falando a linguagem evangélica, eu era professor de escola dominical, eu era vice-superintendente da Escola Bíblica Dominical do templo que eu fazia parte, em Petrópolis. Eu morei lá durante alguns anos. Estive ali no trabalho com a União Presbiteriana de Homens, ou seja, bem envolvido, fazia visita às casas, visitava idosos, enfim, aquela coisa toda. Só que eu sempre tive uma militância política. Eu, desde os 16 anos, eu tenho uma militância partidária, inclusive. Eu fiquei 12 anos no PDT, depois eu saí, passei pela rede, militei no PSB. Eu não tenho filiação partidária hoje, mas eu tenho uma experiência partidária, uma experiência política, e eu tenho um lado. Eu sempre demonstrei que eu tinha lado. Até então, isso nunca incomodou ninguém, até que veio 2018. E eu expus meu voto. Na época, meu voto no primeiro turno foi no Ciro, no segundo no Haddad, e eu estive muito próximo do Alessandro Molon, de acordo com alguns membros da igreja, um grande comunista. E eu comecei a ser excluído da vida eclesiástica. Eu fui excluído das instâncias de decisão, as pessoas pararam de me procurar, as pessoas pararam de falar comigo. Em alguns momentos, aquilo que a gente vê, a gente tem visto aí alguns vídeos de pessoas invadindo a igreja católica para brigar com o cardeal, brigar com o padre. Isso aconteceu comigo em 2018. Eu acabava de dar aula na escola dominical, o sujeito vinha e falava: olha, isso aí é doutrinação. Eu falei: meu amigo, de fato isso é doutrinação, doutrina bíblica. Não, porque você está falando isso aí, isso é comunismo, meu amigo. Reclama com quem escreveu o livro, não é comigo que você tem que reclamar, né? Então, isso começou a acontecer de uma forma muito sutil, depois foi cada vez mais escancarado, e eu vi muita gente se afastando da igreja, sendo afastada da igreja, sendo expulsa, em alguns casos, por conta de posicionamento político. Eu tenho a minha experiência, eu tenho a experiência da minha família. Meus pais são diáconos, ou eram diáconos, e meus pais também se afastaram por conta disso. Inclusive meu pai, que não é nenhum grande esquerdista, não. Meu pai eu diria que ele é um moderado politicamente, mas meu pai não gosta de Bolsonaro. E a posição dele dentro da igreja é uma posição minoritária, porque tudo começou a ficar cada vez mais escancarado. Era no púlpito, era no altar da igreja, não tinha mais aquela coisa assim: vou trazer o irmãozinho, o candidato, vou orar por ele. Não, vocês têm que votar em fulano de tal. Se vocês não votarem, vocês são inimigos da igreja, vocês não são bem-vindos aqui. Vocês não precisam vir aqui, vocês não precisam pisar aqui. Nesse período, a igreja lá que eu fazia parte, o templo, trocou de pastor, o pastor nunca me procurou. Já tem 4 anos isso, né? Então, assim, esse afastamento, ele acontece de muitas formas, mas o fato é que o bolsonarismo, ele causou um grande estrago nas relações sociais, um estrago muito grande, principalmente dentro das igrejas evangélicas. Nós temos muitas pessoas que foram afastadas, muitas pessoas que se machucaram, que perderam a fé, que entraram em crise por conta das suas identidades. Ser presbiteriano era algo que fazia parte da minha identidade. E hoje eu sou obrigado a ressignificar parte da minha identidade de vida por conta do que Bolsonaro e por conta do que a extrema-direita causou na igreja evangélica brasileira. Então isso é um fato, isso não é nenhum dado exagerado. Eu estou começando agora a desenvolver um trabalho
lá na FGV por conta disso. Agora, ao fim do doutorado, vou começar a desenvolver para a gente começar a medir um pouco do tamanho do que foi o estrago disso. Porque nós tivemos, além do bolsonarismo, nós tivemos o negacionismo científico por conta da pandemia, né? Juntou a fome com a vontade de comer. Então foram dois movimentos muito ruins que ocorreram, e isso afastou muita gente, e esse movimento de manter as igrejas abertas, né, com a desculpa de que algumas comunidades dependem da igreja. Sim, dependem da igreja. Para algumas localidades, algumas comunidades, a igreja é o único espaço de sociabilidade. Não existe nenhum outro, né? Mas, olhando para as grandes lideranças do segmento, o interesse de fato não foi esse. O interesse foi deixar a igreja aberta para arrecadar e para manipular as pessoas em prol do governo, negando aquilo que estava na cara, né? A pandemia matando pessoas e o governo Bolsonaro fingindo que nada estava acontecendo, infelizmente. O estrago já foi feito e a gente vai levar ainda bastante tempo para conseguir reverter isso no meio evangélico. Isso aí é muito, muito, muito forte o seu relato, Guilherme. Muito forte. Também a gente tem recebido relatos parecidos. A gente conversou com outras pessoas também do meio evangélico aqui no Jornal da Fórum. Realmente uma coisa muito forte. Isso demonstra o crescimento aí de um movimento de intolerância, né? Que inclusive me parece contra a própria tradição histórica do movimento evangélico, que foi um movimento que sofreu com intolerância, né? A gente já conversou com outras pessoas aqui. O movimento evangélico, as lideranças evangélicas protestantes estiveram à frente, por exemplo, da conquista do Estado laico, né? Das leis do Estado laico, justamente porque durante séculos, ou durante muito tempo, foram perseguidos, né? O movimento evangélico tem uma história muito bonita, né? Uma história de popularização da doutrina cristã, porque foram os primeiros movimentos que traduziram a Bíblia para línguas locais, né? Enquanto que a Igreja Católica, durante um tempo, só tinha a Bíblia em latim, missas em latim. Depois, a própria Igreja Católica ela acabou também se atualizando nesse sentido, mas, enfim, muito forte esse relato. E você acha que nesse momento você pode haver algum tipo de... Você nota, né, por exemplo, amanhã o Lula vai lançar uma carta aos evangélicos, né? Haverá um encontro com evangélicos e há uma tentativa de fazer dar uma resposta a isso, né? Você acha que essa resposta vai vir? Que você nota por onde essa resposta pode vir? Como se pode combater essa intolerância, na sua opinião? Eu creio que isso pode ser o início. Não acredito que isso vá se refletir numa resposta imediata. É um movimento importante. Ele vai surtir efeito nos segmentos que já estão próximos do campo progressista, da esquerda, talvez um certo quantitativo de indecisos, mas o efeito disso, dessa aproximação, eu avalio que nós só vamos conseguir a médio prazo, a médio e longo prazo. Porque, infelizmente, também ocorreu o contrário, né? Ocorreu, historicamente, um afastamento de certos segmentos da esquerda em relação aos evangélicos. E isso abriu espaço para que os conservadores eles se apropriassem, né, dessas pautas morais evangélicas. Isso é muito caro aos evangélicos. Isso é muito caro. Né? E os conservadores se apropriassem disso. Foi um ambiente muito propício. E hoje a gente tem quase como unanimidade que no meio evangélico como um todo, de que evangélico não pode ser de esquerda, comunismo é do diabo, e esquerda só defende pauta gaysista, abortista e tal, e o caminho não é bem esse.
né? Outro dia eu falei com um jornalista de Portugal, que estava aqui no Brasil tentando entender esse movimento, e uma das coisas que eu falei com ele, olha, eu acredito que é uma aproximação do PT e da esquerda com os evangélicos, ela vai passar inicialmente pelo apelo da pauta econômica, né? Porque se nós verificarmos a composição do eleitorado evangélico, ele é um eleitorado muito popular, ali nas classes C, D e E, principalmente, a grande massa populacional evangélica, né? E é preciso dar uma resposta econômica aos problemas que nós tivemos no país nos últimos 6 anos. Né? Aumento do desemprego, nós temos agora uma deflação, né? Eu vi aí hoje o antagonista, esse órgão de imprensa marrom, colocando, o Brasil tem a 4ª menor inflação entre as principais economias do mundo. Claro, meu amigo, ninguém tem dinheiro para comprar, o Brasil está passando por uma deflação, né? Sei lá, um terraplanismo econômico também desses caras. Então, eu acredito que, havendo uma aproximação direta com o eleitorado evangélico, porque antes também houve um erro, que era uma comunicação vertical, né? A aproximação e cooptação das lideranças evangélicas, e essas lideranças eram canal. A partir do momento em que eu perco o canal, eu perco acesso a essa massa, a esse segmento. Foi o que ocorreu, principalmente a partir de 2013 e 2014. Né? A esquerda perdeu esse canal. Agora não, é preciso refazer esse canal. De que forma essa comunicação tem que ser conduzida? Diretamente, indo onde o evangélico está. Então eu vejo esse movimento de uma forma muito positiva, muito benéfica, mas não vai ser imediata. Isso é um trabalho para 10, 15, 20 anos para a gente começar a virar o jogo, né? De fato. Mas, claro, é preciso que haja um início, um movimento inicial, e esse, de fato, é um momento bem interessante para que isso aconteça. Muito bem. Guilherme, uma pergunta que eu queria fazer para você também é sobre... Você militou durante muitos anos no PDT, a gente até conversou um pouco sobre isso, né? E agora o PDT está apoiando o Lula, o Carlos Lupe até está aparecendo, fez um vídeo agora para a campanha do Lula. Os quadros do PDT, os principais, estão todos bastante engajados na campanha do Lula. O Rodrigo Neves é um dos organizadores aqui do evento que vai acontecer em São Gonçalo. Mas as pessoas sentem muita falta do Ciro, né? Do Ciro ter uma mensagem um pouco mais clara, mais assertiva em relação a esse segundo turno, né? Você acha que o Ciro está cometendo algum erro, na sua opinião, ao não se posicionar, ficar só naquele vídeo, que é um vídeo meio protocolar, né? Nem fala o nome do Lula. Qual a sua opinião sobre essa postura do Ciro hoje? Eu vejo, usando a expressão do Brizola, muito conhecida no PDT, eu acredito que o Ciro perdeu o fio da história. O Ciro, eu tenho um profundo respeito por ele, acredito que é uma das principais lideranças que nós temos no campo democrático e progressista. É um cara extremamente preparado, tem uma bagagem muito grande, mas eu até conversei com você, né, anteriormente. Nós tivemos alguns problemas, a começar pela estratégia, por algumas estratégias que foram utilizadas pela campanha do Ciro, né, a começar pela escolha do João Santana como o seu marqueteiro, e alguns que se diziam ali ideólogos do Ciro, pessoas que o Ciro ouvia e ouve. Temos um professor lá de Minas Gerais, que tem algumas ideias absurdas em relação ao Lula, inclusive quis usar uma possível senilidade do Lula para forçar uma saída dele, uma coisa que não faz o menor sentido, e também a aproximação até do Aldo Rebelo, que também é uma figura que eu admiro bastante, com a quarta teoria política. Enfim, é algo que me traz um pouco de receio, né, quanto
as decisões que o Ciro vem tomando. O Ciro teve um desempenho muito aquém do que se esperava, né? Ficou em 4º lugar, abaixo da Simone Tebet, e a Tebet ela está conseguindo ocupar um espaço muito importante, né? Ela está se cacifando politicamente para eleições futuras, né? Ela está aí se posicionando, ela está participando da campanha, fazendo reuniões com lideranças, esteve aqui no Rio de Janeiro há poucos dias, né? Se reuniu com lideranças de vários partidos políticos, né, na articulação de uma frente. Há discussão hoje, né, sobre a fusão do MDB com outras siglas, né, e isso vai passar, consequentemente, pela Simone Tebet, porque ela se consolidou como uma liderança política a nível nacional, né, e ela está aproveitando esse vácuo, mais uma vez a gente fala, né, não existe vácuo na política, enquanto o Ciro está recolhido, e eu entendo de certa forma o recolhimento dele, mas acredito que seja um erro muito grande, né? O Ciro, infelizmente, o grupo político do Ciro, ele sai como um dos grandes derrotados nessa eleição, né, porque quiseram sustentar uma candidatura desde o início que encontrou muitas dificuldades. O PDT não encontrou viabilidade eleitoral, né? Não conseguiu trazer nenhuma sigla para a sua coligação, não conseguiu fechar a federação com ninguém, né? Em alguns estados fez alianças que eu considero muito equivocadas, como no caso do Ronaldo Caiado. O PDT estava no palanque do delegado Valdir, foi líder do Bolsonaro, sabe? E na Bahia com o ACM Neto, em Minas Gerais estava no palanque do Aécio Neves. Então, claro, a gente tem que enxergar também o contexto regional, mas muitas decisões equivocadas que o PDT tomou, né, e que a campanha do Ciro tomou também, e hoje eu considero muito ruim esse sumiço dele, né? Eu tenho muitos amigos que estão no PDT, muitas pessoas que eu gosto muito, que estão lá, e há um grande questionamento: onde que está o Ciro? Eu acho que isso o apequena, né, o tira de vez do jogo político a nível nacional, né, e isso não condiz com o momento que nós vivemos e que há preocupação muito grande com o futuro, não é só uma eleição, é uma democracia. A democracia está em risco, a democracia está em jogo. Então, enquanto nós temos aí lideranças de vários segmentos formando uma frente, não só pela eleição do Lula, mas pela manutenção da democracia, nós temos a ausência do Ciro, muito significativo. Eu acho que ele acabou levando isso também para o lado pessoal, e isso não é nem um pouco bom, né? Então, se eu pudesse falar algo, né, para o Ciro nesse momento, me dirigindo a ele, seria que ele deixasse de ouvir alguns desses conselheiros, né, que estão aí levando ele para um desencontro com a democracia. Aí me veio agora na cabeça, para fechar, né, uma frase que eu li uma vez numa escola, que dizia: o político se preocupa com a próxima eleição, o estadista se preocupa com a próxima geração. Acho que o Ciro ele poderia, nesse momento, estar um pouco mais preocupado com a próxima geração do que com a próxima eleição. Muito bom, Guilherme. Guilherme, agradeço muito a sua participação. A gente tem que encerrar esse bloco agora. Obrigado pela sua entrevista, pelo seu relato, foi muito bonito. E a gente volta para conversar mais sobre esses assuntos, e entre outros de política e outras coisas. Um grande abraço para você. Obrigado, Miguel, e um abraço a todos os telespectadores, as pessoas que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, e querendo ali também trocar uma ideia: Twitter, Guilherme Galvão Lopes, e também o site guilhermegalvão.com. Um abraço aí a vocês. Maravilha. Abraço.